Estou de volta para a gravação do vídeo 114 de 180 da saga da segunda fase de concursos para cartório. Para você que não me conhece, meu nome é Paulo Machado, eu sou registrador de imóveis, de títulos, documentos e de pessoas jurídicas e também sou professor de Direito Constitucional, Administrativo, Notarial e Registral em todo o país. Vamos lá? Queridão, a dica de hoje, a sacada de hoje é poderosíssima. Olha só, tem pouco tempo, tem alguns dias que eu fiz a segunda fase do concurso de Rondônia. Do concurso de Rondônia. E eu percebi depois da prova muita gente desesperada com o seguinte: Deus do céu, eu deveria ter feito primeiro a peça, depois a dissertação, e aí sim eu deveria ter ido para as questões. E você, o que você acha? Primeiro você faz as questões, depois você faz a peça, dissertação, qual ordem? Ei, queridão, a resposta é matemática. Me desculpe quem pensa o contrário, mas a resposta é matemática. E foi isso que eu apliquei lá na minha segunda fase. Como assim, Paulo? Presta atenção. A peça prática vale 3. A dissertação vale 3. Beleza? Agora, cada questão discursiva valia 1 ponto. Queridão, se liga no movimento. Além disso, e perceba que eu estou falando da prova da IESES, tá? Não estou falando de SESC, não estou falando de Carlos Chagas, não estou falando de FGV. Não adianta você pegar essa dica aqui e aplicar em outra banca. Eu estou falando do edital da IESES, onde a peça prática valia 3 pontos, a dissertação sozinha valia 3 pontos e cada uma das 4 questões discursivas valia 1 ponto. Então, você começa por onde? Queridão, é óbvio, é uma questão matemática que você tem que começar pela peça prática, pela dissertação, para depois ir para as questões discursivas. Até porque, raciocina comigo, na peça prática, que valia 3 pontos, você tinha que escrever no mínimo 20 linhas, no máximo 60. Então você escrevia lá, queridão, sei lá, 30 linhas, 40 linhas, 50 linhas, terminava a sua peça, pronto, 3 pontos. Vai para a dissertação, querido, vale 3 pontos e você tinha que escrever lá de 20 a 30 linhas. No máximo 30 linhas para ganhar 3 pontos. Então, sem dúvida alguma, o ponto de saída, até para você ficar emocionalmente tranquilo, era fazer peça prática, que é a maior, depois você vai para a dissertação, depois você vai para as questões discursivas. Agora, é óbvio que vale a pena você dar uma olhada na prova toda. Tem gente que vai olhando uma por uma, sou contra. Eu acho que você tem que analisar a prova toda rapidinho. Você tem que separar ali 2, 3, 5 minutos para fazer isso. Não vai acabar com o seu tempo, pelo amor de Deus, ok? Então, dá tempo sim de olhar. Eu fiz isso. Então você olha toda. De repente, vamos imaginar que de repente eu encontrasse lá 4 questões que tivessem a ver com direito constitucional e administrativo. Aí sim, eu poderia ir lá para constitucional e administrativo, que são matérias que eu leciono, eu responderia rapidamente e ficaria com todo o tempo do mundo para fazer dissertação e para poder fazer peça prática. Agora, quando eu bati o olho e vi que tinha lá a questão de sucessões, que eu ia ter que fazer um desenho, um organograma para poder entender aquela bagaça. Quando eu vi que tinha questões altamente destrinchadas, como a questão de tributário, que era uma questão discursiva, mas que se dividia em 4. Mesma coisa de sucessões, mesma coisa outra questão que falava sobre direito empresarial, EIRELI e empresário individual. Ou seja, o princípio de Pareto, né, meu queridão? É menos para você conseguir mais. Na dissertação você falava sobre o princípio da continuidade, relacionava com qualificação registral e basicamente você tirava 3. Deixa eu falar um trem para você aqui, como diria o mineiro. Barbaridade, como diria o gaúcho. Ei, era mais fácil você tirar 3 pontos acertando a dissertação do que você acertar aquele 1 ponto respondendo uma questão altamente complexa, que foi a questão de sucessões. Era mais fácil você acertar toda a questão da dissertação do que você acertar a questão que envolvia EIRELI e empresário individual, que tinha outras questões para serem abordadas ali. Então, queridão, não é uma regra absoluta, mas pela lógica, a princípio de regra, peça prática, dissertação e depois você vai para as questões. Dá para pensar diferente? Dá, querido. Eu sei que tem pessoas que falam diferente. O professor Vila Verde, por exemplo, no livro dele, Segunda Fase para Concurso de Cartório,
ele orienta você a começar pelas questões. Mas no caso da IESES, a matemática mostra o contrário. E a formulação da banca mostra totalmente o contrário. Então você tem que ter essa sensibilidade, porque é óbvio que a dica do Vila Verde é fantástica, mas depende do concurso. Por exemplo, segunda fase do Rio de Janeiro, você vai perceber lá que pelo edital, a maior parte dos pontos está nas questões. A maior parte dos pontos vai estar nas questões e não na peça prática e na dissertação. Então fica ligado que lá no Rio de Janeiro já é uma outra realidade. Então você tem que analisar edital por edital. Perfeito? Então, essa é a sacada de hoje. Se você for fazer IESES, eu não tenho dúvida. Comece pela peça prática, vá para a dissertação e vá para as questões. Funcionou para mim, funcionou para muita gente e eu tenho certeza que vai funcionar para você também. É uma questão matemática. Se ligou? Tranquilo? Então, esse foi o vídeo 114 de 180 da saga da segunda fase de concursos para cartório. E eu tenho um recado para você. Depois de quase 2 meses sem abrir inscrições, estão oficialmente abertas nesse momento as inscrições para o Fórmula da segunda fase de concursos para cartório. Para você que não sabe, eu lancei um curso que eu considero o melhor do Brasil para você se preparar para a segunda fase. O que mostra que ele é sem dúvida o melhor do Brasil foi o que nós conseguimos lá na segunda fase de Rondônia. O que nós conseguimos, Paulo? Das 4 questões discursivas, 2 nós tratamos especificamente dentro do Fórmula. E a peça prática e a dissertação também foram tratadas dentro do Fórmula, e inclusive no aulão de véspera para a segunda fase que eu fiz lá em Rondônia. O Fórmula da segunda fase é um curso pensado para pessoas experientes e para pessoas que estão começando. Porque você vai passar 2 meses totalmente engajado na preparação para a segunda fase. Como assim, Paulo? Olha só, olha como que funciona o Fórmula da segunda fase, porque as inscrições vão até quarta-feira, ok? No momento que eu estou gravando esse vídeo, do momento que eu estou gravando esse vídeo, até quarta-feira que estão valendo as inscrições. Fica ligado, hein, queridão? Fica ligado. Agora, olha só. Na segunda-feira eu vou enviar uma questão discursiva para você, na terça-feira também e na quarta-feira também. Já na quinta-feira eu vou mandar uma dissertação e na sexta-feira eu vou mandar uma peça prática para você fazer. Então olha que massa, a sua semana está toda preenchida. Geralmente, como que as pessoas se preparam para a segunda fase? Fazendo apenas uma peça prática, é muito pouco. É muito pouco, você tem que treinar duro para poder fazer um jogo fácil. Então na segunda eu te mando uma questão discursiva, na terça, na quarta, na quinta eu te mando a dissertação e na sexta eu te mando a peça prática. Mas antes de você fazer isso, durante 8 semanas consecutivas, eu vou te ensinar como você vai fazer a peça, ok? Eu vou te ensinar como você memorizar o esqueleto, eu vou abordar com você temas extremamente importantes, coisas extremamente importantes que eu aprendi na prática depois de fazer umas 7 segundas fases e depois de pegar muita experiência com grandes nomes da segunda fase de concurso para cartório. Perfeito? Você quer saber mais detalhes de como vai ser essa próxima turma do Fórmula da segunda fase? Quer se preparar como muitos se prepararam para a segunda fase de concurso para cartório? Você vai fazer o seguinte, você vai deixar o seu nome aqui embaixo e você vai deixar o seu número, perfeito? Deixa aqui o seu nome e fala assim, eu tenho interesse de fazer o curso. Eu vou cadastrar você e vou te mandar todos os detalhes para você fazer a sua inscrição, perfeito? Você também pode acessar o meu site, que é cursospauloMachado.com. Lá também você vai encontrar outros detalhes e como adquirir o produto, beleza? Então é isso aí, me segue também lá no Facebook, no Instagram, onde você me encontra com o nome Professor Paulo Machado. Quer saber como é que eu faço no dia a dia, como que eu estudo? Vai lá no Stories do Instagram, me acompanha, vai valer a pena. Beijo no coração, tamo junto. E lógico, vamos para a nossa dica transformacional de hoje. Para você que está caindo de paraquedas, chegando hoje no nosso canal, todo santo dia, depois das minhas gravações, no finalzinho, eu tenho uma dica motivacional, uma dica transformacional para quem me segue. Olha só, e a dica de hoje é a seguinte, vem de Robert Fisher e eu tirei do livro Foco na Prática, do Paulo Vieira. Aos seres humanos foram dados 2 pés, para que não tivessem de permanecer em um mesmo lugar. Você tem 2 pés e eu pergunto, há quanto tempo você está parado fazendo a mesma coisa? Se você continuar parado fazendo a mesma coisa,
Não espere resultados diferentes. Esse é o próprio conceito de loucura, como dizia Albert Einstein. Perfeito? Ei, quer mudança? Mude o que você está fazendo. Mude a energia que você está mandando para o universo. Mude as suas ações e terá resultados diferentes. Ó, não sai daí sem curtir esse vídeo, sem deixar um comentário para mim aqui embaixo. Beijo no coração, tamo junto e vamos!